Vamos ver quem vai entrar primeiro na live de hoje. Quem vai ser o premiado de hoje a entrar primeiro. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos estudar história hoje. Chamo o Lucas e a Mariana. Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, que gracinha. Tudo ótimo por aqui. Tá entrando mais gente, tá entrando. Público-alvo tá chegando. Boa tarde pra vocês. Saudades também, Andiara. Um abraço pra todo mundo. Oh, que elogio bom. Muito obrigado. Pessoal, são 2 horas em ponto. Eu vou começar porque na internet a gente não pode ficar esperando muito, tá bom? Então vamos iniciar. Na última segunda-feira apareci. Tudo bem com vocês? Na última segunda-feira nós começamos a estudar sobre a Grécia Antiga. Vocês viram que a história da Grécia ela foi iniciada pela, vamos dizer, colonização de vários povos, né? Jônios, Eólios, Aqueus, Dórios, na região miceno-cretense e tudo. Esses povos começam a disputar territórios e também, ao mesmo tempo, se misturar, né? Fazer misturas consanguíneas. E isso deu origem ao povo grego. A sociedade grega é quem vai dar origem àquilo que eu já expliquei várias vezes para vocês, que são as cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade de política autônoma. Ou seja, cada cidade vai ter o seu funcionamento independente uma da outra. É como se cada cidade fosse um pequeno país, tudo bem? Aí eu falei para vocês da divisão social da cidade de Esparta, falei para vocês da divisão social da cidade de Atenas, falei para vocês da diferença delas duas, falei do papel da mulher em Atenas, falei do papel da mulher em Esparta, mas para hoje ficou faltando a gente falar do período clássico e do período helenístico, né? Que é o momento onde vão ocorrer alguns conflitos na história da Grécia, né? Sobretudo os conflitos civis, porque é dentro dos conflitos civis que vai ocorrer a formação daquilo que a gente vai chamar de Império Helenístico. É a partir das guerras civis que estavam ocorrendo lá dentro, né? Beleza. Se eu estou chamando período clássico, eu me refiro ao momento onde vai ser constituída a democracia, as divisões sociais que nós discutimos na aula passada e tudo mais, tá bom? Mas é um momento onde vai ter grandes conflitos, né? Sobretudo as guerras médicas, tá? Essa guerra aqui foi a guerra que inspirou aquele filme que vocês adoram assistir na aula, né, dos 300, porque vai ser a guerra entre a Grécia e o Império Persa, né, do rei Xerxes, né? Ok. Nesse conflito, inicialmente, vocês já sabem mais ou menos o enredo, né? Esparta vai para o fronte de batalha, tem algumas derrotas, aliás, tem algumas vitórias iniciais, mas depois começa a ter derrotas. Aí eles retornam para a Grécia, reorganizam um grande exército grego e vão para a guerra e vencem essa guerra. E é nesse momento da vitória grega que a gente vai ter o desenvolvimento do comércio. Então a Grécia venceu essa batalha? Ela venceu, tá? Vitória grega.
E o que isso vai trazer como consequência? Isso vai trazer o desenvolvimento do comércio grego. Ou seja, vou ter um fortalecimento da economia. Com a economia fortalecida através desse comércio que era feito através do mar Mediterrâneo, a gente vai ter então o desenvolvimento da arte e da cultura grega, né? Como a arquitetura, o teatro, a filosofia, né? A construção do Parthenon. Ou seja, a gente vai ter um momento clássico da Grécia devido a esse desenvolvimento econômico. É o que eu sempre explico para vocês. Quando a política de um lugar vai bem, está crescente, a economia também vai bem. Nesse caso, o que fortaleceu a política local? A economia. Com a economia forte e se desenvolvendo, a gente vai ter então o fortalecimento político. Ok, dentro desse fortalecimento político que estava ocorrendo nesse período, a gente vai ter uma disputa, né, de um outro conflito, que ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, essa é uma disputa entre Atenas versus Esparta. Por que essas duas cidades estavam disputando? Elas eram as cidades-estado mais bem desenvolvidas economicamente, politicamente, fortalecidas, né? Sobretudo ganharam força depois das guerras médicas. E aí, isso vai estimular uma disputa entre as duas. Inicialmente, Esparta vai vencer os conflitos porque tinha um exército muito fortificado. Atenas vai começar a desenvolver estratégias políticas de guerra que vai fazer com que ela também vença alguns conflitos. Só que nessa disputa entre Atenas e Esparta, um povo que vivia na região que fazia fronteira com a Grécia vai se aproveitar desse momento de conflito civil para poder invadir esse território, né? E que povo é esse? Dá uma olhada aqui no mapa, ó. Estão vendo o mapa? Pois é. A gente tem aqui a região da Macedônia, certo? E nessa região da Macedônia aqui, a gente vai ver um grande império crescente e se fortalecendo nesse momento. E é nessa hora que vai aparecer um outro grande personagem da história da Grécia Antiga, que é esse moço aqui, ó, que se chama Felipe da Macedônia. Tá? Então vamos lá. O Filipe era rei da Macedônia. Estava tendo uma guerra entre Atenas e Esparta. O Filipe olhou para essa guerra aqui e ele falou, cara, se esses dois lugares que são tão importantes e tão fortes para o desenvolvimento da Grécia estão em conflito, esse é o momento que eu tenho para atacar eles e dominar esse território. E ele fez isso? Sim. E ele conseguiu? Sim. Ele teve êxito? Teve. E aí, então, o que vai acontecer? A gente vai ter a unificação do Império Macedônico. Só que, gente, o Filipe, ele foi traído. Ele foi morto. Ele foi fazer um pronunciamento para toda a população grega. Ele foi morto.
Aí é onde entra a fofoca e a curiosidade histórica ao mesmo tempo. Há boatos de que quem mandou matar o Filipe foi a sua própria esposa, para que o seu filho pudesse chegar logo à posição de rei, né? Há também histórias de que os próprios militares, né, que os próprios comandados do Filipe se reuniram para dar um golpe de Estado, né? Então existem várias narrativas no meio dessa história toda. O importante é que o Filipe foi morto. E quem vai entrar no lugar dele foi o seu filho, Alexandre. Né? Talvez por esse nomezinho sozinho você não lembre dele, mas talvez pelo título dele você se lembre, né? Porque Alexandre era o Alexandre o Grande. Por que que ele se tornou, aliás, por que que ele recebeu esse nome? Vamos voltar ao mapa mais uma vez, meus coleguinhas. Tá vendo toda a área em amarelo do mapa? Pois é. Tudo que vocês estão vendo em amarelo, absolutamente tudo, porque vai até a Índia, né? Se tornou território grego. E é isso que eu tô chamando de período helenístico. Então, o que é o período helenístico? Vou colocar aqui no quadro para vocês. Vamos lá. O período helenístico ele vai ser conceituado, então, pelo fortalecimento e a expansão dos domínios de Alexandre o Grande. Tirar essa vírgula aqui, nesse sentido ela não vai caber. Vamos pôr aspas, que aí a gente sabe que está falando da mesma pessoa. Então vai ser o fortalecimento das terras que o Filipe já tinha conquistado e a expansão dos domínios de Alexandre o Grande. Qual era o objetivo do Alexandre? Dominar. E aí eu vou enfatizar agora todos os territórios que pudessem ser alcançados. Aliás, alcançados fica estranho, que pudessem ser combatidos. Em resumo, meus amigos, Alexandre queria dominar o mundo. Ele queria todo o rolê para ele, né? Só que aí, o que acontece? Alexandre morreu. Quando Alexandre morre, ele morre jovem, né? Ele morreu com 33 anos. Seus sucessores não conseguiram manter a unidade do império, porque esse era o império de Alexandre, né? Então, quando Alexandre vem falecer, é como se as pessoas pensassem assim: a cabeça caiu, então o resto do corpo não faz sentido de ser mantido, né? E aí foi o fim, então, daquilo que a gente chama de tanto do Império Helenístico quanto daquilo que a gente chama de Grécia Antiga. Então, o que a gente vai perceber a partir do Império Helenístico? Uma curiosidade muito boa de saber. Alexandre invadia, dominava, né, através de guerras, aqueles novos territórios. Seu território foi até a região da Índia, como eu disse já. Mas o Alexandre, ele não impunha a cultura grega. Ele apresentava a cultura grega à cultura do lugar.
e ocorria ali uma mistura, né, um híbrido da cultura grega com a cultura daqueles novos locais. É por isso que a Grécia Antiga é chamada e faz parte daquilo que a gente chama de sociedade clássica. Porque através desse expansionismo territorial no período helenístico, o que vai acontecer? A cultura grega vai chegar a todos os lugares aonde Alexandre passou e dominou. Mas ele impunha, ele obrigava as pessoas a seguir a cultura grega? Não. Ele apresentava a cultura grega àquelas pessoas. A fala, a arte, a filosofia, o modo de se vestir, o modo de como apresentar um teatro, de tocar instrumentos. Ele começou a apresentar aquilo para aquelas pessoas. E elas foram aderindo àqueles novos elementos de cultura às suas culturas locais. É óbvio que eu não posso dizer para vocês que tudo que aconteceu no Império de Alexandre ocorreu de forma pacífica. Porém, na maioria dos casos, a gente sabe que não era uma imposição cultural. O que ocorria, na maioria das vezes, era um processo de receber a cultura mesmo dos gregos, ok? Agora, nós vamos fazer exercícios. Para você que está com seu livro aí, nós vamos lá para a página 54 agora, tudo bem? Vou virar a câmera para cá e nós vamos lá para a página 54. Ok? Primeira questão aqui. Relacione a lenda do Minotauro com o período minoico da Grécia Antiga. Uma questão relacionada à história mitológica da Grécia. Essa história do Minotauro está no seu livro lá na página 43. Olha lá. Um dos mitos mais conhecidos é o do Minotauro. Segundo o relato, em um passado muito remoto, a ilha de Creta era governada por um poderoso rei, Minos, que dominava o mar Egeu. Segundo os conselhos do oráculo de Delfos, Minos mandou construir sobre seu magnífico palácio em Knossos um labirinto para conter um monstro com cabeça de touro e corpo de homem, o Minotauro. Quando o filho do rei foi morto por atenienses, para vingá-lo, Minos ordenou que Atenas enviasse anualmente 7 moças e 7 rapazes para alimentar o Minotauro. Os atenienses se rebelaram. O herói Teseu penetrou o labirinto, libertou os prisioneiros e matou o Minotauro. Gente, isso é uma história mitológica, né? É sempre importante a gente lembrar que essas sociedades antigas, ela tem sempre uma história, uma origem, melhor dizendo, política e uma origem mitológica, ok? Segunda questão. O que foi a colonização grega na antiguidade? Era o que eu estava falando no início da aula de hoje. Esse território não era povoado por vários povos? Pois é. Esses vários povos formavam aquilo que a gente chama de colônias. Mas é a mesma colonização que o Brasil teve no século XVI em diante? Não. Porque aqui não tinha pacto colonial. Porque aqui não eram povos que vinham de outros lugares para poder produzir uma terra para um rei. Eles dominaram esse território e se desenvolveram nesse território, certo? Então é isso que a gente está chamando de colonização grega, que é o processo da formação do território da Grécia. Defina a importância das reformas implementadas por Clístenes na construção da democracia ateniense.
Agora, o livro de vocês já vem falando de quê? Ele já vem falando do desenvolvimento da democracia. Essa questão está lá na página... Cadê, gente? Aqui, na página 48, ok? Esse texto aqui fala sobre 3 grandes políticos que tiveram uma grande relevância na história da Grécia Antiga, né? Que é Sóstenes, Clístenes e Pisístrado. Só que o Clístenes, ele é considerado, olha o que o seu texto diz, ele é considerado o pai da democracia grega. É isso que vocês têm que entender, pessoal. Vocês têm que encontrar as palavras-chave do texto para poder construir as suas respostas, ok? E aí o que ele vai fazer? Apesar de incentivar a ampliação da cidadania em Atenas, Clístenes reforçou o poder da bulé. O que é a bulé? É uma camada política controlada pelos povos mais ricos, cuja influência rivalizava com toda a Assembleia Popular. Ou seja, ele vai dar origem à democracia ateniense, tá? Ele vai ser quem vai colocar regimento para a democracia ateniense. Ele vai dar os caminhos, ele vai dar os passos de como organizar inicialmente esse regime democrático, ok? Então, para construir a sua resposta, vocês vão lá na página 48. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Caso vocês tenham dúvida, manda para mim na caixa de perguntas, por favor. Tá bom? Mandem para mim suas questões na caixa de perguntas. Vamos para outra questão agora? Para alguma coisa que eu expliquei hoje. Ali, a questão 7. Qual a principal razão das guerras grego-pérsicas ou médicas? Essa é a questão 7. Vamos lá, vamos ver no livro de vocês aonde fala sobre as guerras médicas. Página 49. Você tem ali um texto falando sobre as guerras médicas. Então, observe que a cidade de Atenas vai ser a mais atingida e também a mais beneficiada com a vitória nesse conflito, ok? Olha lá, não era aqui não que eu queria ler. Aqui, ó. Ao mesmo tempo em que se consolidava o regime democrático em Atenas na primeira metade do século V, ocorria o conflito entre persas e gregos, conhecido como guerras médicas ou grego-pérsicas. O início da ofensiva ocorreu ainda no reinado de Dário I, mas quem colocou fogo na guerra foi, olá, que eu falei na aula, Xerxes I, que é aquele que no filme lá dos 300 é representado como um rei gigante, né? Cheio daqueles brincos, daqueles que a gente chama hoje piercing, né? Mas são adornos, símbolos de poder. Mas quem ganhou com isso foi os gregos, como eu escrevi ali no quadro, ó lá. Tá vendo? Vitória grega. Pois é. Se a Grécia venceu a guerra, ela vai ter um desenvolvimento econômico muito fortificado a partir do comércio marítimo, sobretudo, depois dessa guerra, ok? Alunos de primeiro ano, alguma dúvida? A hora de vocês perguntarem é agora. Vamos lá? Não tem como falar de Grécia e não falar de filosofia, né, pessoal? Deixa eu virar a câmera para mim. A filosofia surgiu na Grécia Antiga, tá?
E filosofia significa amor à sabedoria, né? A gente tem a fase dos primeiros filósofos, né, que foram os sofistas. Só que os sofistas, eles eram muito malandrão, porque eles tinham conhecimento, mas eles falavam o seguinte: eu só passo conhecimento que você tiver condições de adquirir. No caso dos pré-socráticos já foi diferente. Por quê? Os pré-socráticos, eles começam a questionar a estrutura que existia até então. Porque tudo era justificado através do quê? Da mitologia. E os pré-socráticos começam a dizer o quê? Gente, tem coisa que a gente pode analisar pelas modificações da própria natureza. E é isso que eles vão fazer. Eles vão analisar as transformações da natureza, do espaço, da terra, né, das chuvas, do movimento natural das coisas, para poder analisar cientificamente, né, as transformações que ocorriam na natureza. Por isso que a filosofia é considerada, né, pela ciência de um modo geral, como a mãe da ciência, como o berço da ciência. Foi através da filosofia que a gente tem hoje o desenvolvimento científico de tudo que a gente usa, né? Por isso, uma coisa que eu sempre ensino nas minhas aulas: independente da sua área, se você é de humanas, de exatas, de biológicas, seja do que for, você vai estudar filosofia na faculdade, né? Normalmente é uma disciplina que se chama filosofia da ciência, ou então fundamentos filosóficos e metodológicos da ciência, né? Depende da área que você vai estudar. Quem está perguntando se é para copiar as questões, você não precisa copiar as questões, é igual na sala de aula, só quero as respostas, tá bom? Ok, outra coisa que eu não posso deixar de contar para vocês, né, que toda vez que a gente fala de Grécia, a gente não pode esquecer disso, é dos Jogos Olímpicos. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas os Jogos Olímpicos que seriam em 2020 foram adiados para 2021 por causa da pandemia do coronavírus. Mas o que os Jogos Olímpicos têm de importância para tornar a história da Grécia uma história clássica? Vamos dizer que o hábito de praticar esporte no Ocidente, né, vem dos gregos, né? Os Jogos Olímpicos ocorriam numa cidade que se chama Olímpia. Ela existe até hoje, né, lá na Grécia. Inclusive aqui no Brasil tem uma cidade que se chama Olímpia, né? Até o meu professor de educação física da escola, se eu não me engano, na época ele morava em Olímpia, né? Não, Daniel? Depois você conta aí. Quando esse vídeo subir para o YouTube, você assiste. E lá em Olímpia ocorriam esses jogos. Os jogos eram dedicados ao deus Apolo, que é o deus Sol, né? Inicialmente, porque até hoje, eu não sei se vocês sabem disso, o acendimento da pira olímpica, a chama dos Jogos Olímpicos, até hoje, nos jogos da nossa era, eles acontecem como ocorriam lá na Grécia no mundo antigo. Eles viram os espelhos para o céu, né, para poder fazer refratação da luz solar na palha, aí queima lá a palha e essa chama olímpica é dada pelo deus Apolo, né? Mas os jogos também eram dedicados, né, à deusa Hera e ao deus Dionísio, né? Que até o símbolo do curso de educação física é aquele homem segurando o disco, né? Discóbulo de Miron. Não esqueço disso nunca. Tenho vários amigos que são educadores físicos. Ok, pessoal? Temos 30 minutos, vocês têm mais 10 minutos para fazer perguntas. Vocês têm alguma dúvida, por favor?
Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora. Vamos lá? Tem gente que tá chegando atrasada aí, né, dona Fabrícia? Tô vendo. Vou marcar sua tia aqui daqui a pouco. Eu vou deixar a live salva. Vocês sabem que a live fica salva por 24 horas. Depois eu mando ela pro YouTube. Ok? Hoje, então, a gente falou do período clássico, do Império Helenístico. Respondemos questões. Falei do surgimento da filosofia e falei da importância e do desenvolvimento dos Jogos Olímpicos. Ok? Alguma dúvida, meus coleguinhas? Alguma dúvida? Me pergunta. Alguma dúvida? Vamos lá? Tenho que também aproveitar esses minutos finais para lembrar que amanhã vocês têm que entregar atividade lá na escola. Não é para entregar mapa mental, não é para levar caderno, isso tudo a gente só vai fazer depois que retornar às aulas presenciais. Amanhã eu só quero a atividade que eu mandei para vocês fazerem em casa. Aquela atividade que eu pedi para imprimir e responder em casa. É essa que eu quero para amanhã, tá bom? Que bom que você gostou das explicações, ok? Façam as atividades do capítulo e qualquer dúvida manda no meu direct ou no meu WhatsApp, tá bom? Beijo e até segunda que vem com mais aula para vocês, viu, primeiro ano? Tchau, tchau!